Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado, de verdade, por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para o nosso último encontro desse ano de 2023, que para o nosso país foi um ano com algumas turbulências, mas com um resultado final muito positivo para todos nós. E se nós pudermos classificar esse ano de 2023 com uma única palavra, a melhor palavra é livramento, conforme eu falei com vocês aqui no nosso encontro anterior. E hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas situações que mostram como o nosso estado de espírito hoje é muito melhor, comparando com coisas do passado, e também tentar fazer algumas projeções para algumas situações que estão se apresentando para o ano de 2024 aqui para o Brasil, mas também para países vizinhos e países com quem a gente tem grandes interesses também, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos trabalhos. Começando aqui com uma postagem do presidente da República. O presidente Lula, ele postou hoje no seu tweet uma mensagem muito positiva, né? Porque ele fala aqui do ressurgimento do PAC, o projeto de aceleração, o plano de aceleração do crescimento. E ele colocou aqui uma mensagem muito simpática. Eu vou colocar aqui só um trechinho para vocês, para a gente avançar nas outras questões. Mas é assim, o astral está muito positivo, trazendo um dado, né, muito forte, de que serão investidos 1 trilhão e 700 bilhões de reais nos próximos anos aí em obras de infraestrutura. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Entendeu nada? Então vem comigo que é hora de react. Que número é esse, gente? Só pode ser o que o governo federal está investindo com um novo PAC para garantir desenvolvimento e sustentabilidade. Quem não quer um país mais sustentável, para frente, pensando no futuro, né? Olha isso aqui. O povo até muda de postura quando consegue um emprego, né? Esse tá feliz que o novo PAC também deve gerar 4 milhões de empregos por todo o Brasil. Imagina a coisa. Bom, então essa peça publicitária, como eu tenho conversado com vocês algumas vezes, é uma peça informativa, né? Mas eu tenho sempre sublinhado aqui de como será fundamental para o presidente da República ele ter um encontro mais direto, olhando olho no olho, através de lives, né, com o povo brasileiro. Porque senão ele vai ficar cada vez mais refém da política de tapetes, das políticas de gabinetes. E nesse campo ele está cercado, né, por forças aí que cada vez mais estão crescendo eleição por eleição e tendem a cada vez mais espremer as pautas progressistas para um canto, para que passe aquilo que já aconteceu em outros países e que está na eminência de acontecer, infelizmente, na Argentina, né? A entrega da soberania nacional para grupos que só pensam em lucro, deixando os seus povos ali numa situação de penúria total, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre esses detalhes aqui no final do nosso encontro. Lembrando o que nós vivenciávamos no ano passado, veja só, mesmo com a figura do inelegível já tendo perdido as eleições, ainda havia nas redes sociais algumas criaturas que ficavam jogando seus fantasmas para que as pessoas ainda se mantivessem reunidas numa coesão, né, para tentar uma ruptura institucional aqui no nosso país. E uma dessas figuras, que está bastante desaparecida das redes, era o neto do ditador Figueiredo, né? Numa época aqui, ele fez um papo fazendo projeções que, se os republicanos vencessem as eleições para o parlamento norte-americano, que a direita no mundo inteiro sairia fortalecida e que isso possibilitaria, inclusive, que militares pudessem dar um golpe aqui no nosso país, porque isso significaria a volta, né, do trumpismo ao poder. Vamos conferir aqui essa fala aqui, gente. Vamos lá. Você tem mudanças importantes na geopolítica, né, que está acontecendo. Opa, saiu aqui, caiu a ligação. Opa, voltou. A partir de hoje à noite, né, talvez amanhã, o governo Joe Biden, e com isso a esquerda mundial, passa a ficar bastante enfraquecida. Os republicanos devem fazer uma boa maioria, talvez 6, talvez 8 cadeiras a mais no Senado, e na Casa dos Representantes os números vão de 20 no mínimo a 40, 50. Amigo, o senhor neto do Figueiredo aí devia pedir demissão, né? Que é um péssimo colunista. Errou tudo, né? Errou aqui dentro, errou lá fora. Aliás, tem muito como a gente tinha abordado aqui, né? Errou tudo.
E essa gente da direita continua a errar, mesmo passado um ano, né? Aqui no Portal do José, diante de muitas movimentações que a gente estava enxergando, dava para perceber que o Bolsonaro iria fugir do nosso país. E logo assim que ele fugiu, no final do ano, eu fiz uma representação denunciando o crime de se usar uma aeronave do país para se evadir do território nacional à Procuradoria-Geral da República. Caiu lá com a senhora Lindora e você já sabe o desfecho. Recorri, a senhora Lindora disse que não teve nada de irregular. Mas agora mudou a coisa, né? E confirmou-se, né, aquilo que nós estávamos dizendo aqui no Portal de José. A matéria é essa aqui, ó. Acho que está dando para ver, né? Bolsonaro voa para os Estados Unidos e evita transição. Então, depois a gente já conhece o resto da história. Nessa época do ano, também, a gente estava experimentando, né, a participação de muitos empresários da fé, espalhando por todos os lados as suas profecias eleitorais e o que aconteceria com o nosso país. O que está acontecendo nesse ano? Todos eles sumiram, ninguém está fazendo projeção nenhuma, né? Um deles é essa figura aqui que vocês já estão cansados de saber, né? Simplesmente ignorou o final de ano, não está desejando o melhor ano de prosperidade a ninguém, como ele falava o tempo todo, né? Antes do Bolsonaro perder as eleições. Outro profeta também que não fala em Bolsonaro, não fala absolutamente nada, só pede dinheiro, preocupado ali com seus papagaios, é o senhor Valdemiro Santiago, né? Então, pelo menos a gente se livrou disso também, o que melhora muito a nossa paz espiritual, né? Infelizmente, os vigaristas na política, eles continuam aproveitando qualquer oportunidade, né? Deu uma oportunidadezinha ali, eles aparecem. E eu comentei com vocês que o Dudu Bananinha está vendendo o calendário do papai, né, dele, por R$59, fazendo propaganda aí do Bolsonaro História, né? Isso é para a gente ver o que foi reduzido aquilo que se classifica aqui no nosso país como a direita. E agora, para o ano de 2024, a preocupação para essa gente vai ser muito maior. Aqui uma das mais ouvidas e acompanhadas pela direita é a senhora Bárbara aqui do Te Atualizei. Hoje ela fez a seguinte postagem aqui no último dia do ano. Vamos acompanhar aqui. Está preocupada com o fato de que o Supremo Tribunal Federal não dará tréguas para essa gente. Então ela publicou aqui. Ah, tá. Bolsonaro estava louco? Isso nunca aconteceu? Foi coisa da cabeça dele? Por quê? Porque tem uma postagem aqui, no blog do Noblar, com o seguinte texto. Barroso atribui crise do STF com o Legislativo à eleição da bancada bolsonarista. Presidente do STF afirma que durante 4 anos houve um presidente da República que elegeu o Supremo como seu adversário. E foi isso que aconteceu. E então ele não está inventando absolutamente nada. Agora, qual é a preocupação dessas pessoas? Como as instituições reagiram aos criminosos, toda vez que um criminoso pratica um crime e a polícia está atrás, a justiça está atrás, né, o poder judiciário está atento, eles dizem que estão sendo perseguidos. Mas isso é óbvio, eles estão sendo perseguidos sim, até que sejam remetidos, depois de um processo com todas as garantias constitucionais, para a cadeia onde já estão muitas dessas criaturas na Papuda, na Colmeia e em Bangu 8. Então eles estão aí realmente com muito desespero, né? E o mais virulento das redes hoje é esse senhor Gustavo Gaia, que na medida que ele fica mais virulento, ele também fica muito próximo do final que teve o senhor Roberto Jefferson e o seu Daniel Silveira. Hoje a publicação dele está assim, ó, mais um preocupado. E aí ele diz o seguinte, que mais da metade, né, quase a metade da bancada do PL na Câmara é alvo de investigações. Ele diz, com muito orgulho, né? Mas não tem nada de corrupção. Não, só tem crimes contra a ordem pública, só tem crimes de estímulo a quebras institucionais, a estelionatos políticos, a defraudações, a prejuízos às pessoas, enfim, a falsidades, calúnias, injúrias, difamações. Então, é muita coisa. Isso tudo acaba acarretando também perda de mandato e também responsabilizações criminais e civis, né? Bom, e aí o cenário para o nosso país, para o ano de 2024, será muito mais em função no campo da política
do que será o comportamento do presidente da República, como ele trabalhará com as principais pautas nacionais junto à opinião pública, junto ao eleitorado brasileiro, como as articulações políticas se darão naquilo que a gente chama de centro, né, de centrão, e qual será o resultado final dessa história. Se o presidente da República ele não tiver o povo politizado em relação a algumas pautas, não dá para politizar a nação em relação a tudo. Mas em relação a algumas pautas estruturais, se ele não conseguir esse apoio, obviamente ele estará sempre ali cercado por essa gente dessa quadrilha que não sabe fazer outra coisa senão tirar proveito da máquina pública. Bom, para as coisas fora aqui do nosso país, temos algumas coisas que são muito preocupantes que eu tenho chamado a atenção de vocês que precisam ser mais observadas. A matéria da Folha de hoje sobre esse assunto, ligada aqui à Argentina, é essa aqui. Pai da reforma econômica de Milei diz que mudanças não estão nem na metade, é tudo ou nada. O cidadão se chama Federico Stutzedegger, parece o nome do exterminador do futuro, né? No caso aqui, é exterminador do presente na Argentina e do futuro também. E esse cara aqui, ele foi presidente do Banco Central no governo do Macri, que jogou a Argentina na bancarrota. E agora está voltando com todo serelepe. E aí, gente, tem uma frase aqui nessa matéria aqui da Folha, que é muito preocupante, né? Mas denota muito o comportamento dessa gente. Diz ele aqui, o arquiteto por trás da reforma econômica proposta pelo presidente da Argentina, Javier Milei, disse que está apenas começando e que novas mudanças serão reveladas em breve, independentemente dos distúrbios sociais e protestos dos trabalhadores desencadeados pela reforma do governo. Então, gente, vocês vejam que eles não estão nem ligando para algum tipo de manifestação, algum tipo de descontentamento, porque eles vão jogar com a repressão de uma maneira muito pesada, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi essa fala aqui do Milei, dizendo que se os argentinos aceitarem, se ferrarem, que as gerações futuras estarão melhores. Vocês já ouviram esse discurso da boca de alguém? Que nós temos que sacrificar agora para as gerações do futuro ficarem melhor? Enfim, olha o que disse aqui a criatura. Vamos ver se dá para acompanhar aqui. Vamos lá. Nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda, que hoy mismo se encuentra 50% por encima del de Estados Unidos. Então, gente, o problema é que os argentinos e o mundo, né, nós vivemos pouco, né? Porque as reformas agora, se a gente esperar, quer dizer, se os argentinos esperarem 45 anos, eles vão sair da situação que eles se encontram agora, né? As gerações futuras estarão ali no primeiro mundo junto da Irlanda. Resta saber se os argentinos vão topar essa história, né? Bom, muitas crises mundo afora ainda continuarão, infelizmente, não há perspectiva para acabar o conflito Rússia e Ucrânia. Israel versus Hamas e o povo palestino também não há nenhuma perspectiva, a menos que o povo da Palestina saia toda ali daquela região e suma do planeta ou simplesmente que eles sejam dizimados. Aconteceu uma situação de extrema gravidade nesse final de ano em que os principais veículos de comunicação simplesmente sonegaram a informação do povo de uma maneira geral. A matéria é essa aqui, ó. Acho que dá para pegar aqui, né? O que fez a África do Sul. A África do Sul simplesmente acusa Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Israelenses apontam difamação. Bom, a situação está muito complicada. Eu tento fazer alguns exercícios, me jogando assim na pele de alguém que está jurado, né, de ser eliminado, que é o que acontece com os judeus, de um modo geral, os israelenses, pelos setores sectários daquilo que se chama Hamas. Evidentemente, quando alguém está diante de uma situação como essa, a pessoa topa quase tudo, né, para salvar sua própria existência. Mas no caso, gente, dá para se apoiar qualquer coisa que se mate qualquer pessoa, qualquer inocente, porque você tem receio de sofrer algum tipo de ação concreta em relação à sua existência. Então, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, né, que mesmo com algum tipo de preocupação, elas pensam de uma forma mais racional. Como é que se combate o terrorismo, como é que se combate uma agressão sem precisar eliminar tantas pessoas de uma mesma
nacionalidade, né, de uma mesma localidade. Então será uma questão aí que provocará alguns debates, mas está claro aí que a grande mídia está escondendo, né, esse assunto da reflexão do planeta de um modo geral. E nos Estados Unidos, só para fechar o nosso papo aqui, uma questão que liga todos esses pontos aí diz respeito às eleições nos Estados Unidos. Eleições que são de difíceis compreensões nos seus mais diversos níveis, né? E que os norte-americanos tentam, né, colocar como uma espécie de modelo para o mundo. Ou seja, a balbúrdia que as pessoas não entendem, eles querem colocar como exemplo para o mundo. E nos Estados Unidos está acontecendo um negócio muito complicado. Trump enfrenta processos em 31 estados para tentar barrá-lo nas eleições de 2024. Ex-presidente não poderá disputar a eleição em 2 estados. Foi liberado em 5 e aguarda decisões em outros 13 estados do país. Então, o mundo está diante desses fatos, desses acontecimentos que entram nas nossas casas e nos obrigam a fazer reflexões e também observarmos se as coisas que acontecem lá fora, de algum modo, podem atingir o nosso país ou a forma da gente se comportar, né? Gente, quero finalizar o nosso papo aqui, mandando para vocês, São Mosquito aqui, mandando para vocês um grande abraço, um feliz ano de 2024, que vocês tenham hoje uma noite muito legal, que se você está assistindo depois do nosso encontro, que você tenha tido uma noite muito bacana, que você possa ter abraçado as pessoas que você ama, que você gosta, que você possa ter sorrido bastante e acordar no dia 1º de janeiro de um jeito muito melhor que em outros 1º de janeiro em outros anos, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau!